Bom dia, ao vivo aqui no Facebook para te convidar a vir para a Rádio Inverso, onde eu vou começar em alguns segundos, mensagens que chegam pela manhã. O programa que eu faço todas as manhãs e a gente tem uma hora aqui durante semanas para conversar e para interagir, para compartilhar ideias, pensamentos, enfim. E eu já estou aqui no estúdio. Eu só estou esperando alguns segundinhos a mais para colocar no ar o programa e você que está aqui online eu te convido a acessar também, tá? Radioinverso.com. Deixa eu botar no ar aqui. A rádio está no ar já. A rádio fica 24 horas no ar, direto. Em alguns momentos a gente está ao vivo. Um deles é esse aqui do Mensagens, tem o Mundo Incrível às 7 da noite. E a última transmissão aqui no Facebook foi sábado passado, eu fiz o programa e transmiti 2 horas de programa direto aqui no Facebook. Foi muito legal, então eu queria pelo menos na abertura aqui te convidar, enfim, e trazer um pouquinho da programação da rádio, tá bom? Miranda, Max, Renata, bom dia para vocês que estão escrevendo aí, participando. Luciane Cardoso, enfim. É a galera que está aparecendo aqui na Rádio Inverso. Eu vou abrir simultaneamente, então, tá? Radioinverso.com e aplicativos. Vou começar agora. Deixa eu botar o som aqui para você ouvir. A vida tem muito sentido. Rádio Inverso. A vida tem muito sentido. Começa agora, mensagens que chegam pela manhã. No ar, mais um Mensagens que chegam pela manhã aqui pela Rádio Inverso. Boa semana, dia 25 de março de 2019. Hoje é segunda-feira, são 7h03 da manhã no horário de Brasília. Não é a primeira vez que a gente fala isso aqui, né? Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana. Isso me chama muito a atenção, a coisa da linguagem, como a gente vai se acostumando com a linguagem e ela vai virando um hábito e a gente vai perdendo o significado daquilo que a gente diz. Isso vale para um monte de coisas. Esse é um dos assuntos recorrentes aqui no Mensagens que chegam pela manhã. É, o hábito que esvazia o significado da linguagem. E essa coisa de hoje é segunda-feira, hoje é mais uma semana, hoje é mais um dia que estamos começando e tal, tal, tal. Isso tira a relevância do fato verdadeiro que esse dia é absolutamente inédito. A gente tem a sensação de familiaridade porque nós já vivemos outras segundas-feiras, nós já vivemos outros dias 25 de março, já começamos outras semanas. Mas o que a gente está falando aqui são marcos. 25 de março, segunda-feira, semana, marcos que nós mesmos criamos, obviamente, para nos orientar no tempo e espaço, para nos organizar, faz parte, por isso é importante o calendário, é importante o relógio, mas assim como tudo na vida, o relógio e o calendário também não são absolutos, né? Um dos assuntos que eu sempre toco quando eu falo sobre isso é que hoje é 25 de março e 7h05 da manhã aqui no Ocidente, no Brasil. Mesmo assim no Brasil tem lugares onde há fuso diferente. Em outros lugares do mundo nem se fala, nem segunda-feira já virou para terça-feira. Se é dia, neste momento que a gente abre os mensagens que chegam pela manhã, em outros lugares é noite. A posição do planeta em relação ao Sol é diferente aqui, onde nós estamos no Ocidente, ou onde, por exemplo, quem nos ouve agora no Oriente está. Tudo depende do movimento, inclusive o tempo e como nós nos relacionamos em relação a ele. O tempo é uma percepção minha, baseado na perspectiva de onde estou. Se amanhã eu pego um avião e vou para a Austrália, vou para o Japão, vou para outro lugar, o tempo para mim será outro, pelo menos a percepção que você vai estar tendo e que eu estarei em outro lugar. Então, o que eu quero dizer com isso é que está tudo aberto, né? A gente está começando um dia que é uma página em branco, a gente está começando uma semana numa página em branco, uma semana onde 1 milhão de coisas podem acontecer, quantas variáveis, quantas possibilidades, para o bem e para o mal. Coisas que estão sob meu controle, que eu posso organizar para que de fato aconteçam, e outras que estão totalmente fora do controle e podem definir essa semana como uma semana histórica, única e inesquecível na minha vida e na vida de todos. Depende dos movimentos. A minha proposta, por isso, já que apesar de eu ter certo controle sobre os acontecimentos, mas não total, é que a gente comece essa semana assim, atentos, olhando, percebendo, se colocando de outra maneira. Não é como o dia ou como a semana se coloca para mim, mas é como eu e o dia, eu me coloco diante do dia, da semana, das experiências que eu vou ter durante a minha vida. Tá bom?
É o seguinte, hoje eu esqueci até de avisar aqui na rádio, o Mensagens eu comecei transmitindo no Facebook, não sei se eu vou ficar direto aqui transmitindo no Facebook, mas nesse momento eu estou na minha página, Flávio F. Siqueira, eu acho que é isso. Aliás, deixa eu compartilhar aqui com a página da rádio também, com a outra página lá também, para que todo mundo tenha acesso, mas já tem gente agora acompanhando mensagens que chegam pela manhã em imagens e você que está me ouvindo pode me ver também. E você que está me vendo pode me ouvir também, né? A Rádio Inverso está 24 horas no ar e aí você pode me ouvir agora pela rádio. Você pode baixar também o aplicativo da Rádio Inverso e ouvir onde você quiser, onde você for, onde você frequentar. Enfim, é só levar o seu celular, o seu aplicativo. A rádio está 24 horas no ar. Ponto. Agora estou compartilhando com a página da rádio também e assim vai. Como eu estou fazendo essa transmissão por enquanto, eu não vou abrir o Mensagens com música porque aí a gente cai na história dos direitos autorais, enfim. Então já sigo aqui, logo na abertura do Mensagens Chegam pela Manhã, agradecendo quem está comigo online e lendo alguns comentários que estão aparecendo aqui no Facebook. Quem curtiu aqui foi o nosso querido Antônio Pereira, que daqui a pouco vai fazer o Mundo Incrível aqui, o Mundo Incrível que foi ao ar na sexta-feira à noite e voltará aqui na programação. Josi Santos, Adriano Deiró, Rafael Galvani, Flávia Patrícia, Miranda, Álvaro Alves, Cleide Evangelista, Silvia Coelho, Rodrigo Cardoso, Arlete Silva, Nancy Trigo, Lisânia Soares, Denise Maciel, Silvânia Oliveira e Alexandre Rodrigues, por enquanto são os que apareceram por aqui. Eu sei que já tem alguns comentários aqui. Renata Dalseco, não precisamos viver o dia como a rotina do dia a dia, pois podemos fazer escolhas diferentes. Uma das maneiras, Renata, para nos fazerem acomodar com a maneira como as coisas se encaminham, os sistemas são, é tentando nos preencher desse sentimento de normalidade, né? Eu não estou falando aqui de nenhuma teoria conspiratória de que existem os Illuminates fazendo com que a gente se enquadre num sistema para roubar a nossa energia, o nosso ar. Mas talvez alguma explicação semelhante caiba nisso, porque nós somos engrenagens, né, de um sistema. Sistema por si só não é algo negativo. Deixa eu tirar essa trilhazinha aqui. Não é algo negativo, não é algo ruim. Sistemas são necessários para que as coisas aconteçam, enfim, para que a gente tenha alguma organização, inclusive o sistema social, político. Obviamente que a sociedade é criada a partir de sistemas. Mas esse tipo de sistema que nós escolhemos, que é o sistema do consumo, né? Eu já tenho dito há algum tempo que o consumo se tornou a religião principal. O resto é só argumento, perfumaria, enfim, mas o consumo está presente, inclusive nas religiões, né? Então, para que a gente se adeque a esse sistema de consumo, é necessário que a gente ande distraído e que a gente ande dentro de um cronograma. Então, aquilo que, em princípio, pode ser muito interessante para a gente se organizar, que é a experiência do dia, da data, do relógio, obviamente isso é necessário, mas, por outro lado, isso também nos coloca num fluxo assim, de enquadramento, de automatismo em relação à vida. Afinal de contas, na segunda eu me sinto de um jeito e na sexta eu me sinto de outro. Sextou. No fim de semana, a minha impressão em relação ao ar é uma e na quarta-feira é outra. No feriado, se cair na quarta-feira, mudará a minha impressão. Então eu sou muito dirigido conforme essas balizas, né, que não necessariamente deveriam ser definitivas ou definidoras do meu olhar. Quando eu proponho aqui que a gente desloque isso, obviamente que nós todos aceitamos que hoje é segunda-feira, a gente vai cumprir os nossos compromissos de segunda-feira, sem dúvida alguma, mas que a segunda-feira não me paute, você entende, não? Que o meu olhar não seja definido por um organograma, por um esquema, por um balizamento, seja o balizamento do dia, seja o balizamento social, seja o balizamento onde eu me enquadro, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, das minhas relações, enfim. Isso tudo faz parte do nosso caminho e obviamente estará presente, mas que isso não seja definidor. O que de fato pode definir a maneira como eu olho é a perspectiva de onde eu vejo. E são duas perspectivas básicas assim que podem definir. A que vem de fora para dentro, e a de fora para dentro é justamente essa que eu estou me referindo, né? Toda a organização, todo o sistema que me empurra um olhar em relação à vida, e é de dentro para fora. É aquela que percebe, é aquela que questiona, é aquela que a gente fala aqui todos os dias. Ontem eu parei para
eu não conhecia, eu parei assim, fiquei um tempo vendo uma pianista ucraniana chamada Ana Fedor... esqueci o nome dela, vou buscar aqui no meu histórico. Ana Fedorova. E aquilo me produziu uma série de reflexões e insights. Tem um vídeo dela, eu vou ver se eu coloco aqui depois um link aqui no Facebook, fazendo uma apresentação na Alemanha, se não me engano. E ela senta no piano, é uma mulher jovem, e ela senta, para um pouquinho, fica um pouquinho quieta e de repente ela incorpora, exatamente nesses trejeitos mediúnicos, né? O espírito da música. E se transfigura enquanto toca ali, é uma coisa muito legal. E eu estava olhando aquilo e pensando justamente nisso. A gente se coloca num fluxo tão ordinário, a gente se coloca num fluxo tão automático, tão pré-configurado, tão pré-definido em relação ao que é a vida. E a gente se esquece que o nosso corpo, a nossa mente, enfim, ele é capaz de capturar a beleza. A beleza não é algo que existe de fato. Pelo menos não para os nossos sentidos e para a nossa percepção. A beleza é algo que precisa de uma incorporação. Eu olho para a natureza e falo, que linda. Mas não é a natureza. A beleza incorpora na natureza e se expressa e se conecta com o meu olhar, que é capaz de ver. Outros não veem. A música da mesma maneira, a música é um corpo, né? Que de alguma maneira entra ali naquela médium, no caso a pianista, e ela naquele momento expressa nitidamente com o corpo aquilo que ela está sentindo vindo de todos os lados, e aquilo passa por ela e as pessoas extasiadas, a plateia, todo mundo, expostas àquela expressão de beleza que é a música. Eu estou tocando nesse assunto porque essa expressão, esse contato, essa absorção, né, a gente pouco vê no dia a dia, porque a gente está sempre muito mais preocupado justamente nesse ajuste desse balizamento social, desses sistemas que nos impõem, como na segunda-feira, 7h14 da manhã, você está falando de beleza da música. Olha o relógio, olha o compromisso, olha a correria, olha, hoje tem contas a pagar, olha isso, e a gente se esquece, e a gente se perde pensando que na vida tem coisas muito mais importantes do que a própria vida. E se a gente se coloca nessa condição, a gente perde o privilégio e a percepção do privilégio que é estar vivo. Tudo vai se tornando mais importante. E quando você parar para pensar nesse tudo que é mais importante, esse tudo está conectado com tempos onde a vida não é. A vida só é no tempo hoje, né? A nosso real contato, a nossa real experiência de vida acontece agora. O passado é uma abstração. E o passado usa a mídia do presente para voltar na nossa mente. O futuro também. Agora, dentro da gente, e na semana passada eu falei muito sobre isso, o tempo não é. A gente vive entre passado, a gente vive entre presente, tudo misturado. Dentro da gente não existe essa condição. Então a gente às vezes se prende numa experiência mental de algo que já foi e deixa de viver o que está acontecendo agora como experiência de vida, como música. Isso é um negócio que eu já tenho dito bastante aqui. A vida toca música, né? Tem música no ar e a gente não ouve. Tão condicionados que estamos nos balizamentos culturais e sociais que nos dizem hoje é segunda-feira, hoje você tem que pensar no imposto, na reforma da Previdência, no presidente. E você se perde dos seus pensamentos. Desabilita em você a capacidade de aprender aquilo que em você vive sem palavras e pode se expressar em olhares, não necessariamente em palavras, em ideias, em pensamentos concretos, mas no seu jeito de ver. E aí você inverte esse fluxo quando percebe. Passa a experimentar a vida a partir da perspectiva de quem olha de dentro para fora. Respeitará os códigos de fora, os códigos da sociedade, respeitará todos os esquemas, né, que são de maneira necessárias, montadas e corretas. Enfim, eu estou dizendo dos nossos códigos, as nossas relações. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de semana, agora são 7h16. Eu não estou falando contra isso, mas que isso não me imponha o jeito de ser e de ver a vida, tá bom? Bom, seguinte, como eu estou transmitindo, deixa eu falar para quem está chegando agora aqui na radioinverso.com, eu estou transmitindo a rádio para o Facebook,
para as páginas todas, a página da Rádio Inverso, a minha página tal, você pode ver e ouvir a Rádio Inverso, então eu não estou tocando música agora nesse ponto do programa. Eu já vou começar direto, deixa eu ver se tem alguém já mandando o WhatsApp aqui no 51992461960, eu nem chamei você para participar, você que está me ouvindo, por favor, 51992461960 e contato@radioinverso.com. Tem mensagens aqui de áudio já, vamos ouvir. Bom dia, meu amigo Flávio Siqueira. É o Miranda aqui de Brasília, passando mais uma vez para te desejar uma ótima segunda-feira, a você e a todos que estão ouvindo a Rádio Inverso, e uma excelente semana, né? Muito obrigado e fique bem. Muito obrigado, meu querido Miranda. Fique bem, você também. Um grande abraço para você, tá bom? Luciana Paiva, tá nos ouvindo no Rio. Bom dia, nada melhor do que um dia antes do aniversário, em um domingo, e o seu presente chegar antecipadamente, ouvindo agora Ludovico, onde eu estou esperando para começar o Mensagens Chegam pela Manhã, que nosso dia seja de paz. Como o nome diz, a simples beleza do inesperado. Receber a encomenda no domingo, para mim, foi inesperado. Ela recebeu o livro do Marcelo Gleiser. Aqui, ó, vou mostrar a foto que ela me manda aqui, ó. A capa do livro. O livro que eu tenho lido aqui no Mensagens Chegam pela Manhã, né? E, de repente, até leio um pouquinho hoje dele. Eu acho que tem feito bem, tem calhado muito bem o Gleiser aqui no Mensagens. Flávia, aqui é o Rafael de São José dos Campos. Bom dia, vi essa estação ontem, quando eu caminhava em um shopping e me lembrou o seu programa. Grande abraço a todos que estão ouvindo a rádio. E a situação do Fernando Pessoa. A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Legal. Boa, obrigado, viu, Rafael? Um grande abraço para você, obrigado pela sua presença e por compartilhar, é o que eu estava falando agora mesmo, né? A vida não é o que vemos, senão o que somos. Por que cada um experimenta a vida de um jeito diferente, né? Por que para cada um a vida tem um significado, o dia tem um significado, as experiências têm um significado? Porque nós somos diferentes. Ninguém é exatamente igual a ninguém vê a vida exatamente igual a ninguém, e tentar forçar um olhar único em relação à vida é algo ineficaz. Aliás, é algo que agride. As pessoas são diferentes. Como é que é a vida? É aquela história, o que é a verdade? O que é a realidade, se não aquilo que nós vemos? Né? Então, trabalhar para dentro, para que a gente se desloque nessa perspectiva de olhar, muda nosso jeito de ver a vida. Eu, pessoalmente, estou convencido há muito tempo que a única maneira de mudar o mundo é mudar a gente. A gente olha para o mundo cada vez mais desigual, um mundo polarizado, um mundo de gente brigando, um mundo de gente... Não que fosse diferente antes, mas eu acho que a rede social revelou muito esse antagonismo presente nas pessoas, essa mesquinharia de olhar, né? Essa briga em todos os lugares por narrativas, por poder. O mundo, me parece que depois da exposição das nossas feiuras e das nossas belezas também, mas especialmente das nossas feiuras a partir da internet, se tornou um lugar mais cansativo. Não é à toa que acontece, eu acho que com muita gente que me ouve, de vez em quando eu recebo relatos nesse sentido, as pessoas às vezes precisam dar um tempo das redes sociais, da internet e tal, porque está muito pesado, está muito difícil. Isso nada mais é do que a revelação daquilo que nós somos. Então, se a gente quiser de alguma maneira mudar o mundo, né, na minha opinião, a melhor maneira não é mudar a linguagem, não é mudar os códigos, não é mudar a religião, não é mudar os rituais, enfim, como muitas vezes se propõe. Vamos fazer um curso de mudar o mundo, né? Vamos experimentar uma outra linguagem, uma outra religião, uma outra maneira. E isso tudo é perfumaria, isso tudo é por lá de fora. Eu só acredito num mundo que muda na gente. Eu só me sinto capaz de, e olhe lá, de alterar um mundo que é o meu. Né? Eu só sou capaz, e a minha responsabilidade é só de mudar o mundo que sou. E isso tem muito a ver com os meus pensamentos, isso tem muito a ver com aquilo que eu acolho como verdade, como percepção, como prioridade em mim, né? Com a maneira como eu me posiciono em relação a esse fluxo ordinário cotidiano. Agora, uma vez que seja assim em mim, isso vai se refletir para o lado de fora onde eu vou, com quem eu convivo, com quem eu faço, não como um catequismo, uma missão. Deixa eu te contar que nós temos que ser assim, vamos amar ao próximo. Eu acho esses discursos, assim, para mim, tem muito pouco impacto, muito pouca força. Eu só mudo o ambiente, eu só mudo os lugares, eu só mudo o mundo quando isso é um reflexo
Naturalmente eu sou. Eu mudo para o lado de dentro e a minha maneira de ver a vida e as pessoas e o mundo acompanha esse movimento interior e necessariamente as minhas posturas diante da vida, do mundo, das pessoas também vai refletir essa condição. É esse o movimento, né? É por isso que aqui na rádio essa é a preocupação, essa é a intenção. Vamos abrir frestas nos nossos pensamentos e às vezes isso requer desconstruir muitas coisas, construir outras, enfim. Se movimentar, principalmente perder o medo do movimento. Eu acho que isso é o mais importante. Por falar nisso, eu gravei um podcast novo, o terceiro podcast, que já está no ar ali no SoundCloud, o link está no Facebook, o link também está no blog. Dá um pulinho lá e depois, né, esse podcast eu respondo uma questão que chegou pelo WhatsApp no fim de semana. Não trouxe para a rádio essa questão, mantive ali no podcast de alguém que fala justamente algo parecido com o que eu estou dizendo aqui. E eu acho que isso é muito interessante, eu acho que de alguma maneira todo mundo já passou por isso. Pelo menos quem faz perguntas, né? Pelo menos quem não se acomoda em simplesmente comer aquilo que já vem mastigado, enfim. Que é essa questão assim, poxa, eu sinto que depois que eu comecei a fazer perguntas, eu sinto que depois que eu comecei a enxergar as coisas com um pouco mais de lucidez, de clareza, de questionamentos, de senso crítico, isso me colocou numa posição até de isolamento e de tristeza, porque eu já pouco me conecto com quem eu me conectava. Meus assuntos são outros, minhas ideias são outras, meus pensamentos são outros. Isso vai me levando para um lugar de tristeza e até de desconexão com aquela olhar de criança, curioso, aberto, né? E esse é um fenômeno comum. Então eu falo sobre esse fenômeno nesse podcast, passando por aquelas 3 fases do pensamento que eu já tanto falei aqui na rádio. E eu sempre que falo sobre as 3 fases do pensamento, eu deixo muito claro que, óbvio, que o pensamento não está restrito a 3 fases, mas são 3 percepções, são 3 momentos, são 3 estágios que eu percebi. E um deles é esse que ela descreve. O primeiro é aquela coisa da superficialidade, e talvez aí esteja a maioria. O olhar que não questiona, o olhar que não tem senso, não tem crítica, a não ser aquilo que é superficial e periférico. É aí que se movimentam as informações, as notícias, os debates, a política, ou pelo menos aquilo que aparece para a gente como superfície, né, política. O debate social, geralmente ele se movimenta em torno da superfície. Quando alguém resolve se aprofundar um pouquinho mais e entra num senso um pouco mais reflexivo, um pouco mais crítico e começa a desconstruir essa superfície fina e ao mesmo tempo blindada, né, e começa a aprofundar um pouquinho mais, se perde, porque mergulha, perde o ar, né, muda a perspectiva e isso é muito complicado. E aí a gente entra num terceiro estágio e esses 3 estágios eu estou explicando com mais detalhes lá no podcast, que é o estágio do macro e do micro, né? Quando eu percebo que o macro se projeta no micro, que as minhas perguntas que não têm respostas, de alguma maneira são metaforizadas na minha vida, nas minhas experiências menores, elas apontam para um entendimento maior, como as coisas estão conectadas, como uma célula fala sobre o corpo, como um pelo fala sobre o seu DNA inteiro, como um grão de areia fala sobre toda a praia, como possivelmente o nosso planeta fala sobre o universo inteiro. Quando eu aprendo essa dinâmica daquilo que é macro, e num primeiro momento, olhando para o macro, eu me perco, porque o macro é o infinito, o macro é o mundo de perguntas sem respostas. Mas quando isso se projeta numa linguagem conectada, né, na minha experiência cotidiana, e é ela que eu chamo de micro, então eu me pacifico, né, diante dessas angústias de perguntar, de querer saber e de não conseguir encontrar respostas. Dá um pulinho no podcast, que são 20 minutos de papo mais detalhados sobre essa condição resumida agora aqui no Mensagens, tá bom? Muito legal a rádio. Bom dia, Flávio. Abraço da cidade do México. Marcelo Paiva, saindo para trabalhar 4h16 da manhã no México. Pô, meu querido, 4h26 agora, ele mandou há 10 minutos. Muito obrigado, Marcelo. Tudo de bom. Bom trabalho aí para você ouvindo a rádio no México. Isso que é legal de rádio online, né? Você pode ouvir a rádio em qualquer lugar do mundo. Isso é muito bom. Bom dia, não importa o que aconteça, a vida segue, a vida continua. Muito obrigado, Ingrid de São Paulo, que manda mensagem aqui pelo nosso 51992461960. Tem uma mensagem de áudio que chegou agora, vamos ouvir. Bom dia, Flávio, tudo bem?
Queria saber se você tá ao vivo, porque tá aparecendo a B mensagens, mas tá o ano de 2018. Então eu fiquei na dúvida. Beijo, beijo. Oi, Luna. Deixa eu gravar aqui, não sei se ela tá conseguindo ouvir a rádio. Oi, Luna, tudo bem? Eu tô ao vivo, sim, tô ao vivo na rádio e tô ao vivo no Facebook. Então, se você tiver algum problema aí de conectar a rádio, pelo que eu tô vendo aqui, tá normal. Nada indica que tem alguma coisa fora, mas eu tô agora na minha página ali no Facebook, transmitindo em áudio e vídeo também, tá bom? Um beijo, valeu! Às vezes acontece, às vezes é a conexão da pessoa, enfim. Boa semana a todos, nos diz a Alexandra. Assisti no Netflix o filme Durante a Tormenta e a continuidade da série OA. E agora, na introdução do seu programa, você diz sobre as oscilações de quem somos no decorrer da semana. Incrível pensar que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso não é difícil de entender quando nos pegamos lembrando e falando do nosso passado no presente e projetando o nosso futuro. Queria saber a sua visão. Eu queria saber a sua visão e de Marcelo Gleiser, da Área 51. Estou pesquisando no Google, não achei ainda nada que ele falou. Vai que é tudo montagem ou não. Não sei qual a visão do Marcelo Gleiser sobre a Área 51, que é aquela área que dizem que existe nos Estados Unidos e se guarda, né? ETs, enfim, discos voadores e tal. Eu não sei, Alexandra. Na verdade, isso para mim não faz muita diferença. Eu acho que isso tem a ver com o assunto que nós trouxemos aqui na semana passada. Se não me engano, até por você, né? Em relação àquela história do mundo vai acabar, não vai acabar, enfim. O que vai acontecer? Essas profecias, essas conspirações. Não estou dizendo necessariamente que essa área seja uma conspiração ou não. Eu até vi falar nisso, terminei de ver agora no fim de semana o documentário sobre os terraplanistas também. E me chama muito a atenção isso, assim, a gente precisa de alguma coisa para acreditar, a gente precisa de alguma coisa para questionar, a gente precisa de alguma ideia para pensar que nós descobrimos algo que estão nos escondendo, que o governo está nos escondendo, que a sociedade está nos escondendo. Isso nos mobiliza, né? Na prática, não faz nenhuma diferença para você ou para mim. Há ou não há Área 51, o governo dos Estados Unidos está ou não está escondendo ETs e tal. Alguém pode argumentar, não, como não faz diferença? Saber que existe vida fora da Terra faz uma grande diferença. Na prática, em qual sentido faz diferença para você? Talvez até, obviamente, isso vai gerar um debate, isso gera um frenesi, claro. Mas o que eu quero dizer com isso na verdade, Alexandra, é que quanto mais eu me mobilizo na tentativa de desvendar as conspirações e o mundo de fora, mais eu me perco em relação às constatações e à observação dos passos silenciosos aqui do mundo de dentro. Eu posso até, por divertimento intelectual, vou pesquisar, vou saber, vou buscar aqui, legal, né? Mas isso, se eu não fizer isso com muito cuidado, isso me distrai. É a mesma coisa da procura dos extraterrestres. Eu me lembro que eu vi um documentário há algum tempo sobre pessoas, se não me engano foi no México, seitas verdadeiras que são criadas em nome dessa expectativa de que exista vida fora da Terra. E eu me lembro daquela mobilização exatamente como uma igreja, uma seita, os seus líderes esperando ali num deserto um sinal que viria do céu, uma nave que eventualmente brilharia, e aí qualquer satélite, qualquer coisinha que brilha no céu vai virar um sinal, né, dos extraterrestres que vão me distrair. A tal ponto que eu não sei se você que está me vendo e ouvindo sabe, mas na internet existem vários canais, vários, nacionais inclusive, de gente que incorpora extraterrestres, e eu coloco isso entre aspas, e trazem mensagens. Então tem uma pessoa que fala assim, eu sou fulana de tal, a consciência do universo tal, e vem aqui dizer tudo que todo mundo diz, tudo que está dito. Tudo que é dito, por exemplo, na sinfonia da Ana Fedorova, como eu dizia agora há pouco, no piano da Ana Fedorova, na vida. Mas esse tipo de movimento, ainda que fale coisas bonitas, coisas legais, nos cativa, nos prende, nos torna dependentes, porque os seres humanos precisam dessas expressões. Pelo menos buscam, para o lado de fora, que legitimem a sua crença, né? E ela se torna infantil. Então eu passo a depender da revelação daquele ET, daquela pessoa que diz incorporar o ET. E se amanhã eu descubro que aquilo era uma encenação,
tudo que de alguma maneira foi construído para o lado de dentro vai ruir porque é muito frágil. É muito mais da impressão, né, espantada a palavra não é espantada, mas enfim, da impressão encantada, do encantamento daquela performance por lado de fora, do entendimento de que uma consciência do planeta XYZ desceu aqui num ser humano e agora trouxe uma mensagem: olá, eu sou Cryon, da consciência, não sei o que, trazendo uma mensagem que é a mensagem que eu não ouvirei se a dona Josefa, que vende pastel na esquina, me disser. Eu perco a dimensão do cotidiano, do olhar, do entendimento, de, como eu dizia no começo desse encontro aqui, que a beleza, né, ou se quiser chamar de outros nomes, a verdade, Deus, enfim, se expressa no cotidiano. Eu falava do macro e do micro agora, né? O entendimento de que aquilo que não tem respostas, aquilo que pode se projetar nesse conhecimento do espaço, que hoje nós não temos respostas, a não ser por fé ou respostas místicas. A ciência não tem nenhuma posição sobre isso e não faz diferença, de fato não faz, para essa construção interior desse mundo que eu estou dizendo. Então eu perco essa percepção, né? Eu passo a entrar nessa história, mas a Área 51 é verdadeira, os Estados Unidos estão escondendo, aí vai na internet, veja aqui imagens de corpos e ETs e naves destruídas. Eu não descreio, eu não desconsidero, eu não acho que isso... Eu não sou cético, não tem. Eu acho muito possível que exista vida fora do planeta Terra, mas o meu palpite, isso é só um palpite, é que de maneira, pelo menos onde eu posso imaginar hoje, a vida fora da Terra é uma vida que vive numa outra perspectiva, inclusive de tempo, de consciência, e por isso a gente não identifica, a gente não encontra. Não, pelo menos até hoje não se sabe de vida parecida com a nossa, né? Baseada em carbono, enfim, que se usa corpos, como se especula muito, né? Então veja um corpo de um ET que caiu numa nave. Eu gosto de me remeter à frase shakespeariana de que há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode supor. Só que justamente esse entendimento de que há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode supor, me projeta para uma dimensão de perguntas, de dúvidas, de especulações que não tem fim. Você pode descobrir que a Área 51 existe. Tá, e aí o próximo passo? O que eles estão escondendo? E aí a gente vai entrando em teorias e especulações que me distraem do universo, da maior representação que existe do universo e das galáxias, que não é um ser que eventualmente pouse numa nave e saia caminhando dizendo: olá, me grave um vídeo na internet. Olá, eu sou o ET, não sei o que, vim aqui te dar uma mensagem. Essa não é a maior expressão de universo. A maior expressão do universo mora justamente na representação do universo que se projeta na gente como realidade, como olhar. Nós somos pequenas maquetes do universo, uma consciência que movimenta um corpo finito, fragmentado, limitado, que se decompõe ao longo do tempo, e mesmo assim é capaz de expressar coisas tão lindas como o piano da Ana Fedorova, por exemplo. Essa relação do universo interior e infinito do lado de dentro, que se projeta, apesar do universo exterior e finito para o lado de fora, me abre esse portal de entendimento, de lucidez e de sabedoria que me desloca da necessidade de saber: o ET veio me trazer uma mensagem, o ET está me dizendo. Pessoalmente, Alexandra, eu não posso afirmar, né? É enrolação, é mentira. Claro, quem sou eu para afirmar isso? Mas eu não me impressiono e, muito pelo contrário, eu não gosto de ver essas performances de internet, de gente falando em nome de ETs. Para mim, quando alguém senta diante de um microfone, de uma câmera e fala em nome de ET, em nome de Deus, em nome seja lá do que, está deslocando a responsabilidade de um ser humano dizer o que pensa em nome de mim mesmo. São as minhas percepções, são os meus entendimentos que podem ou não agregar a você, mas apontar para esse universo que é o único que me interessa. É óbvio que eu tenho dúvidas, é claro que me encanta olhar para o mundo de fora, para o universo de fora, eu falo isso o tempo inteiro aqui. Mas eu sei que tudo aquilo que para o lado de fora está exposto para mim como um universo infinito e sem respostas, e com muitas perguntas, de alguma maneira vai encontrar uma correspondência para o lado de dentro nesse universo também amplo, também profundo e também infinito.
e que a partir desse entendimento, dessa percepção, de alguma maneira encontrará resposta nesse projetar desse universo de dentro nas experiências cotidianas e micro. É isso. Se a Área 51 tem, se a Área 51 não tem, não sei. E ela continua dizendo, olha, no meu caso, xeretar apenas. Beleza. Não, mas é isso, xeretar tá bom. Eu também gosto de xeretar. Mas enfim, a Luna diz, olha, eu tô ouvindo a rádio agora, eu não sabia que isso era reprise, no aplicativo aparece 2018. Pois é, não sei porque que tá aparecendo, mas estamos ao vivo. Aliás, ao vivo também pelo Facebook, tá bom? Você que está ouvindo agora aqui pela radioinverso.com, acesse o Facebook, o meu Facebook da Rádio Inverso, que a gente se fala e se vê. Não estou tocando músicas no programa, para a gente poder seguir essa transmissão. Vou seguir aqui no Facebook até o fim do programa, tem mais 25 minutos. Mas eu vou aproveitar para ler um texto aqui, já que tocamos no assunto, a história do Marcelo Gleiser, que tem feito parte aqui do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Como a gente está no ar direto aqui, eu não estou tocando música, eu vou, enquanto eu falo aqui, eu estou escolhendo um texto para eu ler, que seja interessante e que de repente tenha alguma coisa a ver. Eu gostei desse título aqui, Mudar Nossa Visão de Mundo Não é Fácil. Durante o Mensagens, eu sempre trago alguns livros aqui de gente diferente. Trago muito o Rubem Alves, trago muito o Fernando Pessoa, o Saint-Exupéry, tenho trazido o Marcelo Gleiser, entre outros, né? E a gente vai lendo e comentando e usando os textos para de alguma maneira nos inspirar. Então eu vou, antes de entrar aqui no Marcelo Gleiser, deixa eu dar uma atenção para os comentários que estão chegando aqui. Meu querido Fabiano Frade, meu colega. Tudo bem, Fabiano? Que momento, hein? Obrigado, a mensagem dele aqui no nosso... Na transmissão, que legal. Nelson Daniel, bom dia. Agora estão criando uma seita religiosa para adorar um robô da inteligência artificial. É verdade, Daniel. Eu não tinha ouvido falar nisso, Nelson. Mas o ser humano vai sempre precisar criar algo que represente algo maior do que ele para então se devotar. Seja o robô, seja o ET, seja a inteligência artificial, seja aquilo que a gente chama de Deus, aquilo que a gente chama de religião, sempre. E enquanto a gente segue nessa distração, a gente se esquece que tudo, né? A experiência da vida está acontecendo nesse ambiente interior. Esse é o universo, o lado de dentro, que faz mesmo diferença. A Alexandra também tá por aqui. Realmente acontecendo tudo ao mesmo tempo, presente, passado, futuro. Nossa seleção é o que importa, é o que define. Bom dia, Sarandi, hoje acompanhou a sua reflexão, Carlos Rogério Machado, Egli Bastos, o David Batalha, Tony Barbosa, Romildo Galvão, Arlete Silva, que delícia acordar com reflexões tão significativas, Maria Chan, nossa querida Inês do Japão, bom dia, a Ivanel do Rio, Marlon Teixeira, Gustavo Santos, espero que a página em branco desse dia seja escrita como uma verdadeira história de vida em abundância. Muito obrigado, um abraço. É isso aí, deixa eu ler então o Gleiser. Vamos compartilhar esse texto aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Deixa eu tomar minha água aqui. Vamos lá. Eu vou partir de um ponto aqui onde a história vai engatar. Eu falei sobre o Romance e a Harmonia do Mundo, que conta a história dramática de Johannes Kepler, o grande astrônomo alemão do século XVII, responsável pelas primeiras leis matemáticas aplicadas aos céus, descrevendo o movimento dos planetas em torno do Sol, ou de qualquer outro planeta em torno de sua estrela. E Kepler é um personagem único na história da ciência, uma mistura de matemático, astrônomo, místico, um homem com um pé no futuro e outro no passado, que viveu numa época em que a hegemonia da Igreja Católica se via ameaçada pela reforma protestante e homens, e principalmente mulheres, eram queimados vivos em praça pública, acusados de pactos com o demônio e bruxaria. A própria mãe de Kepler foi acusada de ser bruxa e teria sido queimada se não fosse a interferência do seu filho. A gente ouve esse tipo de coisa hoje e acha tudo uma loucura, e é um absurdo, mas nem sempre pensa que esse mesmo processo, né, de queimar, mas agora, felizmente, de uma maneira metafórica,
mas ainda acontece. A expressão daquele povo da Idade Média que queimava as pessoas que pensavam diferentes ou que gerava alguma ameaça, continua, ainda que metaforicamente, nos tempos de hoje. Pensar diferente é muito difícil. Seguir fora do esquema de pensamentos, da maré, do fluxo vigente, é um desafio e requer coragem, sim. Mas a gente volta para a história. O teatro estava lotado, umas 200 pessoas representando o público variado que frequenta a Feira do Livro de Porto Alegre. O tema da minha apresentação não era o meu romance em si, mas uma investigação de como nossa visão cósmica e percepção que temos da natureza do universo mudou várias vezes, desde eras pré-científicas até hoje, e a ênfase era a mudança de visão. A mudança de visão. O cosmo em que nós vivemos hoje é muito diferente daquele do século XV ou XVI. Não um cosmo propriamente dito, claro, mas o modo como nós pensamos sobre ele. Deixa eu fazer só mais um parêntese, e eu vou fazendo os parênteses durante a leitura. Você consegue imaginar qual era o olhar, a percepção, não só do homem médio, mas a própria ciência de como era o mundo, o cosmos, enfim. Naquele tempo, ali no século XV ou XVI, absolutamente rudimentar, né? E diante do que nós hoje cientificamente sabemos, de para onde a astronomia evoluiu, mínimo. Agora, te incomoda pensar que a visão nossa do século XXI, do cosmos e do universo, seja absolutamente rudimentar diante do que de fato é? Te inquieta pensar que sempre será? Nós nunca vamos saber, né? Essa é a típica pergunta sem resposta, e não por isso a gente deve encerrar a nossa busca. A evolução da ciência entre o século XV e o século XXI foi gigantesca, e isso gerou não a resposta definitiva do que é o universo, mas uma tecnologia que hoje nos serve e nos faz bem, e continuará evoluindo e outras tecnologias virão. Mas talvez isso seja um grande exemplo metafórico do que eu falo do macro e do micro. A ciência se movimenta de fazer perguntas sem resposta, perguntas macro. E enquanto se encaminha nesse universo infinito sem respostas do macro, pequenas, que eu chamo de micro-respostas, projetadas, por exemplo, na tecnologia que a gente constrói, vão acontecendo. As perguntas representam um norte, e eu vou naquela direção. O grande desafio é, enquanto eu sigo na direção das perguntas, atrás desse norte, eu não perca a dimensão do caminho. No caso da ciência, as tecnologias que nascem a partir das pesquisas direcionadas ao macro, ao infinito, ao sem fim. É o movimento em direção ao infinito, no caso da ciência aqui, ao universo, às respostas, mas que me proporcionam a apreensão dos significados micro, aqueles que fazem diferença no meu caminho. Mas, de qualquer maneira, não o cosmo propriamente dito, claro, mas o modo como nós pensamos sobre ele. Para Pedro Álvares Cabral, por exemplo, assim como a maioria absoluta das pessoas vivendo na Europa em 1500, a Terra imóvel era o centro da criação. E, por sua vez, a Terra era circundada por esferas concêntricas feitas de um cristal transparente como as camadas de uma cebola, cada qual carregando um objeto celeste conhecido, a Lua, o Sol, 5 planetas visíveis a olho nu, e a camada mais externa carregava as estrelas imaginadas como diamantes fixos na abóboda celeste. Além da última esfera, conhecida como primum mobile, a fonte de origem de todos os movimentos, ficava o empíreo, ou seja, a morada de Deus e dos eleitos. No centro da Terra, na direção oposta desse modelo vertical da criação, encontrava-se o inferno, onde o diabo torturava os pecadores e as almas penadas. E é curioso, o centro do universo medieval cristão não era o céu. O centro do universo medieval cristão era o inferno. Essa estrutura cósmica refletia a hierarquia de valores do cristianismo que determinava como as pessoas deveriam viver. O arranjo vertical do inferno no centro da terra ao paraíso nas alturas representava a peregrinação da alma em sua luta para se livrar da tentação do pecado aqui na terra e para se juntar a Deus e aos eleitos por toda a eternidade. A arquitetura das belíssimas catedrais medievais com seu pé direito alto ilustra exatamente essa filosofia, já que nos inspira a olhar para cima em busca da salvação dos céus. E antes de Kepler e Galileu,
entrarem em cena no início do século XVII, tudo parecia fazer muito sentido. Essa visão se conectava com a visão dos homens e mulheres daquele tempo. Aliás, uma coisa alimentava a outra, né? A Terra no centro do cosmo, composta pelos 4 elementos materiais, terra, água, ar e fogo, era diversa dos outros mundos celestes, e os planetas, a Lua, o Sol, as estrelas, todos compostos de uma quinta essência, ou éter, ou eterna e imutável. E nesse cosmo vertical, a dimensão moral e a dimensão geográfica eram integradas, visto que ambas eram produção da criação divina. O lento colapso dessa magnífica estrutura começou em 1543, quando um tímido cônego da igreja chamado Nicolau Copérnico propôs um arranjo celeste alternativo onde o Sol e não a Terra era o centro da criação, e a Terra foi empurrada para o lado, relegada ao papel de mais de um andarilho dos céus ou um mero planeta como os outros. E esse arranjo destruía mais de 2000 anos de geocentrismo, criando mais perguntas do que respostas. Se a Terra não é o centro da criação, onde é que nós estamos? Quais as leis que ditam o arranjo cósmico? Deixamos de ser criações especiais de Deus e agora que a Terra é o terceiro planeta distante do Sol, somos o quê? E eu continuei a minha apresentação mostrando como uma mudança de visão de mundo tão radical quanto essa cria uma confusão profunda nas pessoas que não sabem mais como organizar os seus valores, determinar os seus objetivos. O giro da Terra em torno do Sol deixou as pessoas sem rumo. Tanto é que hoje se revê, se questiona nessa teoria da Terra plana, né? Eu já escrevi sobre isso. A Terra plana, ou a ideia da Terra plana, é muito mais uma organização moral do que uma ideia científica. A tentativa de provar que estão certos não é uma busca pelas respostas verdadeiras da ciência, mas ela engloba um universo de teorias conspiratórias que me colocam no centro como alguém que viu, alguém que sabe, alguém que se opõe contra o sistema e que quer nos enganar durante tantos tempos, criando o holograma do Sol, o holograma da Lua, o céu é um holograma, nós vivemos uma abóboda, enfim. Não se trata de descobrir se é verdade ou não, se trata de me autorreferendar a partir de uma crença que me coloca agora de volta ao centro, né? Já que nos deslocamos, conforme isso a gente está lendo aqui do Glaser, quando foi se percebendo, abre aspas aqui, diante da nossa perspectiva, a irrelevância do nosso planeta diante do universo e, consequentemente, a nossa irrelevância diante do nosso planeta e do universo. O cosmo proposto por Copérnico criou também questões de natureza prática. Se a Terra gira em torno de si mesma em aproximadamente 24 horas, as pessoas na linha do Equador giram também com a espantosa velocidade de 1.670 km por hora. A latitude de 45 graus, velocidade um pouco menor, mas não menos espantosa, de 1.180 km por hora. E por que a gente não sente nada, nem tonteira? Porque não somos jogados para longe como se girássemos um carrossel alucinado? Porque as nuvens e os pássaros não são deixados para trás? Copérnico não tinha respostas convincentes para essas perguntas que devemos dizer são perfeitamente razoáveis, é claro, e o seu livro da Revolução de Esferas Celestes não trazia uma física condizente com a sua arrojada proposta de uma nova astronomia. E chegou ao seu arranjo comparando o tempo que os planetas demoram para dar uma volta completa em torno do Sol. Aí se fala sobre o Copérnico e as suas teorias e tudo mais, pula-se para a física de Newton, que é a física do dia a dia das pessoas, escrevendo como grande precisão os movimentos que nos são familiares, fenômenos familiares e tal. Isaac Newton ponderava as leis físicas que descrevem o funcionamento da natureza, e aí mais alguns movimentos da ciência, enfim. Mas eu quero partir aqui dessa leitura para essa proposta de como é difícil a gente mudar. Eu acho que isso de alguma maneira traz um desenho de como o mundo vai se estruturando e o nosso sistema de crenças, de ideias, muito conectado com aquilo que a gente entende como movimento científico, como foi, segundo a descrição do livro, até o século XV ou XVI, foi justamente no mundo de reforma, né? A própria reforma protestante de Lutero aconteceu no século XVI, na Alemanha. Isso gerou uma ruptura enorme daquilo que foi estruturado até então como verdade absoluta. A ideia da igreja, a verdade da igreja e, consequentemente, a ciência se conectada
aos pensamentos clericais, né, gerava um mundo restrito àquele olhar, né? As cercas do mundo, as barreiras do pensamento eram movimentadas nessa conexão entre o que eu pesquiso, as minhas perguntas e a minha crença, a minha moral, e tudo estruturado dentro de um quintal só. Quando alguém rompe essa cerca e tenta expandir esse quintal ou caminhar para o outro lado da rua, a reação sempre é muito complicada. O Glaser falava aqui do Copérnico, né, que foi morto por pensar de uma forma diferente. Pessoalmente, eu acho que a natureza humana não mudou muito de lá para cá. Felizmente, os recursos mudaram. Já não se pega alguém e se coloca numa fogueira porque pensa diferente. Mas as internet, a rede social, de alguma maneira, representam também essa mesma intenção de queimar, de destruir aquele que pensa de outro jeito. Isso porque desde o século XV e antes do século XV e até hoje, o que nós queremos não é a verdade. Ninguém está buscando a verdade. É muito raro, até porque não se sabe de fato o que é a verdade. O que a gente está buscando é segurança. O que a gente está buscando é um descanso diante da angústia de nos perceber tão ambivalentes, como eu estava dizendo mais cedo, seres que vivem para o lado de dentro uma condição eterna e para o lado de fora uma situação degenerativa, limitada e finita. Lidar, articular, né, essas duas realidades, a de dentro e a de fora, geralmente é muito difícil. Desde sempre o ser humano olhou para a morte como um mistério e com um temor. E a tentativa que nós vamos construindo não só através da religião, que é um fenômeno relativamente recente diante do tempo que os seres humanos estão aqui. Especula-se que os Homo sapiens existem na Terra por volta de 200 e algumas ideias a 300 mil anos. O fenômeno religioso estruturado, judaico-cristão, como esse que a gente conhece, ele tem 6 mil anos. Do judaísmo a 2 mil e pouco o cristianismo. O budismo tem o quê? 5 mil anos, enfim. Mas tanto o budismo quanto o cristianismo não começaram com movimentos intencionalmente religiosos, né? Eles foram virando isso justamente por essa condição nossa, de pegar tudo aquilo que se apresenta como uma fresta, como uma possibilidade de enxergar e de se auto-perceber, e a gente transforma isso num pacote hermético que nos garanta segurança e conforto. Então, a provocação, por exemplo, para a gente não ficar só no campo da ciência, a provocação que começou há 2 mil anos e pouco, com o pescador, o marceneiro judeu, né, conhecido como Jesus, e que trouxe pessoas ali à sua volta e que gerou um movimento de inquietação naquele tempo, especialmente projetado aos poderes, porque os poderes não gostam de questionamentos, foi transformado depois nisso que nós chamamos de religião cristã, cheio de seus freios e réguas e enquadramentos éticos, morais e até de percepção. O budismo também, né? O Buda, o príncipe que saiu para ser pobre, enfim, para experimentar esse outro lado da vida, também não tinha intenção, não escreveu ali uma religião, os cânones de uma religião e depois virou uma religião, ainda que muita gente diga que o budismo não é uma religião, assim como dizem que o cristianismo não é, mas é óbvio que é. Se há um esquema de pensamento, um organograma, uma linha de poder, enfim, isso é religião. O que eu quero dizer com isso é que a ciência também acaba virando religião. E qualquer outra coisa, né, que rasgue, que abre um pouco essa fresta e que faça com que a gente enxergue. Porque se a gente encarar como uma provocação e como uma proposta de seguir um pouco mais adiante e de enxergar, isso pode gerar uma série de desconstruções que vai me desestruturar aquele presépio, aquela regramento que eu permito criar dentro de mim. Isso me coloca em contrafluxo e em caminho inverso em relação à grande maioria. E esse é o tema do podcast, né, que eu te falei, que está no ar, enfim. E isso me gera inquietação. A gente tenta buscar alguma coisa que nos dê segurança, por isso eu volto para o que eu estava dizendo. A gente não quer a verdade. A maioria das pessoas, a gente não sabe nem o que é a verdade. O que a gente quer é uma ideia que me dê segurança e é uma ideia que me legitime. E isso não é errado. Isso não é um problema, isso não é um mal.
A questão é que pessoas um pouco mais sensíveis e sinceras em relação a esse movimento podem encontrar ideias que lhes abriguem, né? Que lhes dê segurança. Mas em determinado momento, essas ideias vão se tornar pequenas demais. E vai ser necessário um outro movimento e uma outra ruptura, e isso gera muito desconforto. Talvez a metáfora mais próxima disso que eu costumo falar aqui na rádio seja a questão das caixas. Nós sempre vamos viver em caixas. Eu sou contra essa história de saia da caixinha. Eu não proponho isso aqui na Rádio Inverso. O que eu proponho é troque a sua caixinha. Porque de um jeito ou de outro nós sempre estaremos em alguma caixa. Pode ser uma caixa menor, pode ser uma caixa maior. Mas é nela que nós existimos. Porque elas nos protegem de alguma maneira. Agora há pouco eu dizia, ninguém está buscando a verdade. Você sabe por que ninguém está buscando a verdade? Não só porque nós não temos ideia do que é verdade, mas porque a verdade não cabe na gente. Se um de nós fôssemos expostos realmente ao que significa verdade na amplitude da palavra, em todos os aspectos, né, o que é a verdade, nenhum dos nossos sistemas conviveriam com a tal verdade. A tal verdade destruiria o meu sistema de crenças, o meu sistema de regramento social, o meu sistema moral, o meu sistema ético. Eu não saberia existir. A minha própria linguagem já não caberia, porque a minha linguagem é restrita. E se a verdade é absoluta, os limites da minha linguagem não expressariam mais o que seja de fato a tal verdade. Então ela perderia a eficácia, a razão, o valor, e a linguagem já não me serviria. Então eu preciso das caixas, eu preciso dos limites, porque senão eu não consigo viver, eu não consigo existir. Agora, a questão é, quais são os meus limites? Essa é uma pergunta para cada um, né? Eu não sei quais são os meus limites, eu estou tentando responder quais são os meus limites. Todos os dias eu aprendo um pouco e supero um pouco os meus limites. À medida que eu respondo um pouco essa pergunta, aprendo um pouco o que são os meus limites e supero, então eu me expando, né? E aquela caixa que era menor vai se tornar um pouquinho maior. E de caixas menores para maiores, eu me movimento e passo a perceber um pouquinho mais. Essa é a proposta da ciência, inclusive. Repare como tudo de alguma maneira está ligado, né? Se eu estou falando aqui de uma percepção em relação à vida, de uma percepção ética, de um olhar existencial em relação ao que é a verdade, o que é a vida, enfim. Isso inclui até o movimento científico, que é da mesma dinâmica. A ciência não sabe nada, tem consciência de que não sabe. Caso contrário, ela pararia, pensaria que já sabe e descansaria. Então essa angústia do não saber provoca o movimento da ciência e as pesquisas e a tentativa de se deslocar para caixas maiores. A caixa onde a ciência vive hoje é muito maior do que a caixa onde a ciência vivia no século XV ou XVI, como a gente estava exemplificando aqui. É uma caixa muito mais ampla. Pensamentos que não cabiam no século XV ou XVI e que gerava a fogueira e a Inquisição, hoje são absolutamente aceitos e cabem nessa caixa maior que nós construímos. Agora, pensamentos eventualmente que a ciência chegará daqui a 1000 anos, ou menos, daqui a 100 anos, né, ainda não cabem nessa caixa menor onde ela vive hoje. E o trabalho da ciência é tentar expandir essa caixa para que ela abrigue, para que nela caiba pensamentos que atualmente não cabem, mas isso é um processo. A gente está quase chegando ao final do Mensagens que Chegam pela Manhã. Deixa eu dar uma última checada aqui no WhatsApp. 51992469660. Lembrando que hoje o programa está sendo transmitido pelo Facebook, né? Desde o começo, então a gente está falando com imagem e vídeo. Flávio, bom dia. Beleza para mim está no conseguir sentir, estar presente, ouvir, olhar, perceber a vida se movimentando, e às vezes eu ouço a música da vida. É legal. O legal de saber é que a matéria-prima da nossa existência tem pelo menos 8 bilhões de anos e já fomos átomos no universo, ou melhor, somos tudo isso. Um abraço, muito obrigado, é o Sandro de Pinda, em São Paulo. Obrigado, Sandro. Você sabe que eu estava falando sobre a ciência aumentando as suas caixas, né? A ciência do século XV não cabia, a ciência de hoje não caberia nas caixas do século XV. Eu fico pensando quantos movimentos incutidos na gente, justamente provenientes dessa condição que você disse, somos átomos do universo, né? Quantas informações, quantas percepções, quanta sensibilidade que está presente na gente e que nós somos entupidos para não perceber. Às vezes uma música que é a expressão disso nos toca, e então a gente se abre, se emociona, percebe e tal. Mas de maneira geral, quanto nós somos embotados, né? O quanto nós somos intoxicados por uma série de conceitos já pré-definidos na gente, isso vai aumentando na medida que a gente se educa, né? E que nos distancia dessa percepção mais essencial.
de identificar a vida em tudo, em tudo. Esse é um grande desafio no mundo cada vez mais hermético como esse que nós vivemos. Mas felizmente existem recursos que nos ajudam nesse sentido, e a música, por exemplo, e a arte, e a poesia. Eu estou falando de algumas percepções minhas, mas isso pode se multiplicar. A contemplação da natureza, a percepção dos eventos cotidianos e simples da vida, né? Podem nos abrir para isso. Valeu, Sandro. Flávio, Marcelo Gleiser vai estar no programa da Globo. Beleza, obrigado, Nina. Um abraço para você, obrigado pela mensagem. Eu não costumo assistir TV, então eu prefiro ler o Gleiser. Para mim, passar pelo programa da TV vai diminuir aquilo que eventualmente a pessoa poderia dizer. Está tudo restrito ao tempo, ao show, às dancinhas, à apresentação, aos merchandiser no meio ali. Então não me atrai, mas obrigado por avisar. Mas se você quiser um pouco mais, saber um pouco mais sobre o Gleiser, ou pensamento de qualquer um, não pense que você vai saber vendo o cara no programa da Fátima Bernardes e tal. Isso é só um show, né? Mas legal, tá bom? Obrigado, um beijo. Tem um texto que chegou aqui, curto, do Khalil Gibran, a Carol que nos mandou, e que talvez tenha a ver com aquilo que a gente está dizendo, olha, no calor do verão, os camponeses na colheita dizem: nós a vimos dançando com as folhas do outono e vimos neve em seu cabelo. Todas essas coisas dissestes da beleza, mas na verdade só falastes dela as necessidades não satisfeitas. A beleza não é uma necessidade, mas sim um êxtase. Não é uma boca que tem sede, nem uma mão vazia estendida para frente, mas um coração inflamado e uma alma encantada. Não é a imagem que veríeis, nem a canção que ouviríeis, mas uma imagem que vedes, apesar de vossos olhos estarem fechados, e uma canção que ouvíeis, apesar de vossos ouvidos estarem surdos. Não é a seiva dentro da casca sulcada, nem uma asa ligada a uma garra, mas um jardim sempre em flor, em um bando de anjos sempre em voo. E o texto continua dizendo: para povo de Orfalésia, a beleza é vida quando a vida revela sua face sagrada. Mas vós sois a vida e vós sois o véu. A beleza é a eternidade mirando-se no espelho, mas vós sois a eternidade e vós sois o espelho. Khalil Gibran, obrigado, Carol. Mandou o texto aqui pelo nosso WhatsApp. Que legal, valeu, tudo a ver. Estamos quase chegando ao final do Mensagens. Deixa eu agradecer aqui as mensagens a Egli Bastos, a Gisele Rodrigues, a Cíntia Dias, o David Lisboa, a Suca, o Iromar Ribeiro da Costa, Ana Paula, enfim, Nelson Daniel. Muito obrigado, tá bom? A gente está encerrando Mensagens que Chegam pela Manhã. Hoje, mais uma vez, transmitido pelo Facebook, com áudio e vídeo. Aqui na rádio você tem o dia inteiro sempre reflexões, provocações, pensamentos. A gente está no ar direto, o Mensagens acontece quase todos os dias ao vivo. E depois é reprisado no fim da manhã, no meio da tarde, às 3 horas, às 8 da noite e às 3 da manhã. 7 da noite tem um Mundo Incrível. O Antônio Pereira vem para cá conversar também, traz mensagens ao vivo, interage e vale a pena. E na sequência do Mensagens, a gente sempre ouve a reprise do Mundo Incrível que foi ao ar na noite anterior. Hoje é segunda-feira, na sexta não teve Mundo Incrível ao vivo, então puxei uma reprise aqui para a gente acompanhar o Antônio Pereira. E a programação segue sempre com muito conteúdo. Se você quiser baixar o aplicativo, é simples. Na loja para Android e para iOS, gratuitamente, você pode baixar. É leve o aplicativo e ouvir a rádio onde estiver. Seja pelo aplicativo, pelo TuneIn ou pelo site radioinverso.com, tá bom? Você que me acompanhou na rádio, obrigado, beijo para você também. Continue aqui na radioinverso.com. Pense no que falamos, o dia está aberto, as possibilidades estão colocadas todas ali na mesa, no caminho, e a gente não tem ideia das bilhões de possibilidades colocadas no caminho. Não tente se guiar somente pelo ordinário da sua micropercepção já instalada por um sistema que quer que você só veja de um jeito, só pense de um jeito, só sinta de um jeito, só saiba de um jeito. Há muito mais para pensar, para saber, para sentir, para viver e para ser. E tudo depende da sua disponibilidade para entender e para aglutinar pensamentos que te promovem o voo e não pensamentos que te construam a gaiola. É uma questão de entendimento, de escolha. Você quer voar? Você quer o céu? Ou você quer a gaiola? A gaiola pode ser mais confortável. Tem alpiste, não chove, você tem alguma segurança ali.
Mas pássaros que nasceram para voar não se contentam em gaiolas, e para esses, e eu me considero um deles, e eu acho que a grande maioria dos que estão aqui também, para esses o céu é o limite. Que seja assim para todos nós. Um beijo, obrigado e fica bem. Siqueira, Rádio Já vou encerrar Inverso. aqui. Você não acha que o mundo tá ficando chato? Um beijo, tá? Sempre tem algum Depois tem as reprises. Mais uma vez, obrigado, valeu aí todo mundo e até a próxima.